Comigo o maestro Geraldo Farina. Para quem não conhece, é o pai do Camilo, da Camila, do Cassiano e do Diogo. Farina Brothers, um grupo que canta, faz shows em Bento Gonçalves, em todos os lugares aí, de altíssimo gabarito. Está na família, né? No sangue, né, Geraldo? Bem-vindo à TV Cidade. Muito obrigado. Um bom dia. É uma alegria estar contigo, Friso. Por quê? A alegria é nossa. Tu viesse falar aqui, Geraldo, do Raízes de Bento Gonçalves, tributo ao imigrante italiano. Vamos falar um pouco sobre isso. Certo. O que é que nasceu? O Círculo Trentino aqui, de Bento Gonçalves, né? E o Círculo da família Trentina de Santo Antônio, que está organizando esse evento. Correto. O Santo Antão já tem realizado um evento mais específico do bairro dele, que se chama Raiz de Santo Antão. E aí o Inerico Pato, que é o presidente lá do Santo Antão, teve a ideia de por que não também comemorarmos os 140 anos da chegada dos imigrantes italianos em Bento Gonçalves. E daí esse Raízes de Bento, que seria uma espécie de tributo, uma homenagem. Vamos fazer uma reflexão sobre essa vinda, essa epopeia das 20 primeiras famílias a Bento Gonçalves. Foi quando isso? Em 1875. 1875. Eles chegaram especificamente na noite de 24 de dezembro de 1875. As 20 primeiras famílias. Quero passar na tela aqui. A primeira noite no meio do mato. Absolutamente jogadas na floresta. Uma floresta medonha, impenetrável. E passaram a noite, se organizaram as 20 famílias, fizeram um pequeno acampamento, que aí chamou-se o acampamento Bianco, porque usaram os próprios lençóis e ficaram juntas as famílias. Ficaram juntas uns dias, até depois descobrirem qual era a terra que estava destinado para cada um, o lote rural. Pelo Império, né? Isso. Governo Imperial. Pelo governo imperial. E aí depois então, foram se deslocando até cada um encontrarem a sua colônia. Então uns foram mais ao norte, que nem os Lunelli, que já foram mais ao norte, e outros permaneceram no Santo Antão, e especialmente os Giordani, os Valduga, no 8 e no 15. Estabeleceram também, porque minha família foi de lá. Friso também, exatamente. E essas 20 primeiras famílias... Magote, Capuane. Isto, exato. Veio inicialmente 20 famílias, e logo em seguida vieram mais 600 pessoas da mesma região. Mas antes chegaram 20 famílias. Depois deve ter sido num navio, uns 40 dias depois, veio uma leva bem maior. 36 giorni de máquina vapore. Sem dúvida. Se você imaginar o sofrimento deles, 36 dias em navios de péssimas condições, para muitos que nunca tinham saído nem do vilarejo, nem da pequena cidade deles. Naquele tempo não tinha vigilância sanitária, né? Não tinha. Para provar ou não, lá não tinha os bombeiros, para dar a PPCI lá para o navio. Foi uma aventura que eles se colocaram assim, que não tinha retorno. Então, na verdade, esse evento do dia 19 de dezembro é na Praça das Rosas, às 19h30. Vamos encenar a chegada dos imigrantes. Certamente vai ser bastante comovente, porque tem crianças, tem velhos, e se a gente começa a imaginar 36 horas de máquina a vapor para cruzar o oceano, mais 3 dias que vieram do Rio até Porto Alegre. Depois de Porto Alegre fizeram uma primeira caminhada até Garibaldi, que foram 4 dias. Em Garibaldi dormiram a última noite, depois foi mais uma jornada a pé até chegarem aqui em Bento Gonçalves. Mas eles tinham alguma coisa que conduzisse eles, dando uma direção norte, sul, leste, oeste? Sim, assim? Tinha eles, em Porto Alegre já era contratado uma espécie de serviço, de guia. Tinha inclusive uma carroça com bois, e que eles vinham por uns trilhos, já abertos pelos antigos tropeiros que já circulavam por aí. Mas eles eram simplesmente jogados na floresta, especialmente esses primeiros, né? Essas 20 primeiras famílias. Porque depois, então, aos poucos, foi se consolidando uma estrada, por pior que fosse. E em Garibaldi já tinha, um pouquinho antes, tinha chegado famílias francesas, né? Então, em Garibaldi foi bom, porque eles tiveram um pequeno alento. Encontraram europeus, franceses e algumas famílias italianas.
Mas não é ainda aqui, é para vocês, é mais à frente. A colônia Dona Isabel, que era mais para cá. Aí foi mais uma caminhada. Chegaram em torno das 19 horas mesmo. Tá, então vai ter essa encenação da chegada Da deles, chegada dos das 20 imigrantes. famílias trentinas em Benta. Isso. Depois a montagem do primeiro acampamento imigrante italiano. Imigrante italiano. Isso vai ser feito ali na Praça Feito da a Rosa. praça. Claro que é uma montagem meio que simbólica, rapidinho, Sim, mas claro. é feito ali na praça mesmo. Aham. E aí segue com o símbolo que eles fizeram o reza do agradecimento da terço, reza tal. do terço pequeno, tudo muito rápido, mas enfim, porque o que movia eles, claro que foram as necessidades. Lá eles passavam fome, estavam com uma situação tremenda de miséria, de exploração. E então era essa a necessidade, mas também a fé. Eles vieram motivados, eles tinham uma força superior que fazia eles suportarem tanto sofrimento. Ok, em seguida vem a encenação do Presépio Vivo, Isso. histórica homenagem ao imigrante italiano. Isso, porque já que foi assim, ó, Friso, eles chegaram, alguém se deu conta que era 24 de dezembro. Então eles tinham muito amor, muito carinho pelo Natal deles. E aí eles decidiram fazer o presépio de São Francisco com aquelas personagens que eles tinham aí. E logo em seguida, então, passa-se a fazer dentro um relato de todo esse caminhar. Que, na verdade, o que nós estamos propondo para Bento Gonçalves, eu diria que é uma homenagem, um tributo, mas uma reflexão. Uma reflexão de não esquecermos das nossas raízes, de não esquecermos da história de sofrimento desse povo, dos italianos e logo em seguida dos poloneses, que é a mesma ou até pior. E eu diria até, trazendo para o hoje, os novos imigrantes que chegam. Acho que tem que refletir isso. Fomos recebidos 140 anos atrás e hoje nós temos que receber, porque às vezes me indigna também. Pois é, te emociona. Nós temos agora um exemplo, né? Na Alemanha, agora, da Angela Merkel. Eu ouvi hoje de manhã, Geraldo, ela falando os 140 mil imigrantes que chegaram lá, tem uma reação do povo alemão contrária a isso, querem começar a barrar, criar empecilhos, e ela disse que jamais faria isso, porque os alemães também acabaram chegando lá, vieram de algum lugar, quer dizer... Entende? Então, a imigração ela é uma coisa que existe desde a história do mundo. Os primeiros homens, o homem de Neandertal, aquela coisa, já migravam, né? Passavam de um lugar para outro, e foram... Os romanos conquistaram metade do mundo aí, naquela época, e acabaram ficando também, houve aquela miscigenação de raças, né? Exatamente. E às vezes a gente que foi imigrante, e aí, na verdade, somos um povo sempre a caminho, mas nós temos posturas que me indignam. Assim. É uma pena que a gente tenha isso, né, Geraldo? Mas, enfim, tu vai estar participando como lá? Nessa... Eu estava vendo que tem um monte de apoios aí. Isso, tem um monte. Nós temos a participação do Coral dos Trentini de Santo Antão, que eu ensaio, venho trabalhando com eles, e o Coral Vale dos Vinhedos. Então, nós juntos ensaiamos várias músicas, algumas bem propícias para o momento, e nós vamos executar essas músicas em italiano também. Isso aí é o fechamento. É o fechamento. E tem uma pequena celebração da palavra que o padre Jairo Gusberti se propôs e vai fazer. Não é uma missa, é uma coisa bem breve e uma reflexão que ele vai fazer. Mas a gente, em resumo, isso é um momento, é uma encenação, é um teatro, digamos, com profunda reflexão. Mesmo que seja em praça pública, mas que todo mundo vai entender muito bem e vai se reportar a 140 anos atrás. O que foi essa epopeia desse povo todo jogado à própria sorte na floresta como sementes. E depois fizeram a sua história, que você conhece muito bem. Então, a gente está nos reportando dessa vez ao imigrante italiano, mas sem dúvida nenhuma é todo o processo de imigração os poloneses, por exemplo, sofreram demais a vinda aqui, que também seria interessante um dia fazer algo bem concreto nesse sentido. E assim como os que estão chegando hoje. Pois é, haitianos, os haitianos, libaneses, etc. Nós temos que receber essa gente
Também, porque nós somos recebidos aqui, né? Exatamente. Então vamos rememorar sexta-feira. Sexta-feira. Que horas? 19h30. 19h30. Em frente. Praça das Rosas, na frente da Igreja de Cristo Rei. Isso. Se chover, acontece a chegada ao mesmo, e depois todo esse grupo de 20 famílias vão entrar pela igreja. Vai ser dentro da Igreja de Cristo Rei. Caso de chuva. Caso de chuva, dentro da Igreja de Cristo Rei. O evento não será transferido, vai acontecer. Ok. Todos estão convidados. Tenho certeza que, de repente, estamos marcando um novo evento em Bento Gonçalves, que poderá ser repetido, que vem até de outros povos imigrantes. E assim é uma proposta, acho que, bem do espírito de Natal. Já que chegaram em 24 de dezembro, acho que também esse discurso precisa ser feito. Percebermos o sofrimento desse povo, a tenacidade e a coragem e a fé que eles tiveram. Eu gostaria que nós também tivéssemos essa determinação, essa coragem, para nós construirmos a nossa história e não sermos sempre objetos da história. Perfeito. Muito obrigado, Geraldo Farina, pela tua presença aqui. Sucesso no evento. Sexta-feira, 19 horas, na frente da Praça das Rosas. Se chover, é dentro da igreja. Esse evento todo promovido pelo Círculo Trentino de Bento Gonçalves, com a presença dessa personalidade da nossa música aqui, italiana, o pai do Farina Brothers. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.